Saudações, prezados alunos, bem-vindos ao nosso curso de Estética Avançada. Hoje o nosso tema é harmonização de glúteos. Falaremos então sobre os procedimentos, técnicas e protocolos envolvidos aí nos procedimentos de harmonização glútea, né? Como Glúteo Max, bioestimuladores, preenchimentos, bioplastia, de uma forma geral, né? Alguns mais focados, mais direcionados hoje, e outros citaremos aí também no decorrer do nosso curso, ok? Então, bem-vindos à nossa aula de hoje, mais um módulo aqui do nosso curso em Estética Avançada. Vamos começar pela uma revisão aqui breve da anatomia e da histologia da região glútea. Até porque os procedimentos, eles envolvem uma harmonização, né, que é um tratamento amplo e total da região. Então, você precisa ter uma visão de toda a estrutura que você está lidando, né, de toda a região glútea, desde as camadas mais superficiais até o músculo, porque nós trabalharemos de uma forma integrada, né, com sustentação, né, muscular, fibras colágenas, elasticidade, brilho, textura. Então, a harmonização envolve, né, associação de protocolos para que tenhamos um resultado final esperado, né, idealizado dentro de um padrão, né, pré-estabelecido aí por você na sua avaliação em conjunto, né, em discussão aí com o seu cliente. Então, pensem comigo aqui que uma harmonização glútea vai depender de um tratamento que envolva todas as camadas, né, do glúteo, então desde a epiderme, passando pela derme, subcutâneo até a musculatura, e envolverá aplicação, né, vias de administração de produtos aí ativos injetáveis por três vias: intramuscular, subcutânea e intradérmica. De uma forma geral, quando utilizamos a via intramuscular, nós estamos buscando hipertrofia, estamos buscando aumento de massa muscular para que tenha formato, né? É a melhor forma de preencher espaços no glúteo, né? Claro que dentro de uma questão anatômica que a gente vai ver aqui, que é fisiológica, né, genética. Porém, o preenchimento com musculatura, né, com atividade física, uma alimentação ideal para o crescimento muscular, é o resultado mais efetivo, né? Qualquer tipo de preenchimento, que seja ácido hialurônico, que seja plasma, né, através de bioplastia, ou também da própria gordura, que é feito aí por cirurgia plástica, né, com a retirada da gordura por lipoaspiração injetada nas depressões da região glútea, vão ter um resultado efetivo, obviamente, mas também nada que se compare a um aumento da massa muscular da região glútea, em termos de durabilidade, né, de estética mesmo, ok? Então, na epiderme, que é a camada mais superficial ali, nós trabalharemos com a questão da proteção, brilho, textura. Na derme, onde está a vascularização, né, onde a gente trata junto, né, com o subcutâneo aí, a questão da presença daquelas disfunções relacionadas à celulite, onde a gente busca, né, pela matriz extracelular ali, colágeno e elastina, melhora da elasticidade e lá no subcutâneo da sustentação. E o subcutâneo é onde tem a região do tecido adiposo. Então, os coxins de gordura é o local onde a gente vai preencher, quando isso é parte do seu protocolo. Com região, né, com relação à nossa região glútea, com relação à região muscular, né, a musculatura, a anatomia, nós vamos ter aqui o glúteo, músculo dividido em glúteo máximo, médio e mínimo. São os músculos que nós buscamos hipertrofia, no caso de um procedimento de glúteo max, por exemplo, né?
né? Já adiantando que sempre que eu falo de hipertrofia, necessidade de um suporte de proteínas, né? Nutracêuticos e também atividade física de forma regular, rotina, né? Mas quando eu falo, quando lá nas primeiras aulas, quando a gente fala, né, na nossa aula de aplicação de injetáveis, quando a gente está falando de aplicação glútea, a gente fala sobre a importância de fazer as aplicações no glúteo, como medicamentos, né, intramusculares, como ativos de estímulo, né, ao metabolismo, né, que a gente chama de ativadores metabólicos. A gente faria no quadrante superior externo, seria esse aqui, né, mais ou menos nessa região do glúteo, e não aqui no meio, como, né, muitas vezes era feito aí antigamente, pela, pela segurança, devido ao risco da gente pegar essa estrutura aqui, que é o nervo ciático, causar uma lesão. Mas, quando a gente está trabalhando com estrutura glútea, a gente tem que trabalhar com o glúteo como um todo. Uma, um procedimento de glúteo max, por exemplo, são várias aplicações, e principalmente nos locais onde há deformidades aí, disfunções estéticas, né, como depressões, os buraquinhos da celulite, ou alguma questão também, né, genética que leva a uma estrutura não estética, né, não muito ideal do que é esperado aí pelo cliente, causando aí um desconforto com a própria estética, né, principalmente com a estética do bumbum, né. No Brasil a gente tem, né, o glúteo feminino, né, idealizado. Então, as mulheres brasileiras, elas têm um padrão de glúteo que buscam, que muitas vezes não é assim alcançável, né? Às vezes é uma busca por um padrão de beleza que envolve uma questão genética, como o formato do quadril, estrutura óssea, e que não vai ser assim alcançável, mas obviamente a gente consegue melhorar a estrutura em qualquer um caso, né? Então é importante discutir com a cliente a o resultado, né? A espera, a busca, qual o padrão de beleza, de estética glútea que ela busca, e mostrar aí uma realidade dentro, né, do que você tem de experiência profissional, do que pode ser alcançado, tá? De maneira efetiva. Então, porque a gente trabalha isso, toda a região glútea, sem pegar o nervo ciático, em termos de segurança, né? Quais procedimentos, quais técnicas a gente pode aplicar, já que eu tenho que trabalhar com glúteo como um todo, como eu vou fugir aqui do nervo ciático, tá? É uma pergunta que a gente vai responder. Bom, glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo, né? Projeções musculares aqui, né? Que vão demarcar a estrutura do bumbum. Até o procedimento, né? Alguns procedimentos aí no Brasil são chamados de bumbum na nuca, pump de glúteos, né? Justamente porque o objetivo é que tenha, né? Uma projeção do bumbum, né, para que haja uma marcação aí na roupa, né, e se aproxime, pelo menos, da idealização do bumbum perfeito, pelo menos no momento histórico que a gente vive, aqui no país que a gente vive, né? Bom, tudo começa por uma avaliação, né, como sempre, anamnese assertiva, né? Procure informações sobre deficiência vitamínica no paciente, né? Importante resultados, né, de exames laboratoriais aí que demonstrem que não há nenhum problema metabólico que pode levar, né, estar levando a essa disfunção estética aí no bumbum, na região glútea. Alguma doença pré-existente, hernia de disco, problemas aí no nervo ciático, é importante no momento de traçar a estratégia do procedimento, né, do protocolo a ser aplicado. Está em tratamento médico, toma algum medicamento? Perguntas comuns em toda anamnese. Bom, eu vou trabalhar com bioestimulação de colágeno, eu preciso de um aporte, suplementação de colágeno, obviamente, juntamente à vitamina C, né, para que haja uma absorção efetiva. Vou trabalhar com pump,
muscular, vou trabalhar com crescimento muscular, eu busco hipertrofia, crescimento de massa muscular, então eu preciso também de um suplemento proteico, né? Normalmente, a nossa ingestão diária de proteínas não é o suficiente para suprir as necessidades metabólicas diárias e ainda sobrar para a hipertrofia. Então, a gente tem que suplementar, né? Whey protein, dieta. Então, pessoal, né, já pulando lá para o final, ó, que fala de alimentação e atividade física, qualquer procedimento que envolva bioestimulação de colágeno e principalmente aumento de massa muscular, pump de glúteo, hipertrofia, né, muscular, eu preciso de acompanhar esse paciente, né, com alimentação adequada, aporte ideal de proteína e atividade física constante, né, principalmente que foque naquele músculo onde há o interesse do crescimento da hipertrofia, no caso do glúteo. Qual a queixa principal? Nós veremos aqui que existem formações do glúteo, né? Voltadas aí, né, numa avaliação que a gente utiliza, mas que são consequências da estrutura anatômica do corpo da mulher. O objetivo principal dessa cliente, ele é alcançável? É importante essa discussão prévia para que não haja nenhum tipo de descontentamento com o resultado do procedimento. Primeira coisa, a gente analisar o formato do glúteo, como veremos aqui a seguir. Trataremos também todas as disfunções presentes. Quando a gente fala em harmonização, a gente trabalha com a, toda a totalidade da região. Então, nós trabalharemos com o viço, né, com brilho, com a flacidez, com a gordura localizada, celulite. Então, um procedimento de glúteo max, por exemplo, ele trabalha com aplicação intramuscular, que vai buscar, né, estimular o crescimento muscular dos músculos, né, do glúteo, que formam a estrutura glútea, e de forma subcutânea e intradérmica, tratamento de flacidez, gordura localizada e celulite, né? Então, dando mais brilho, melhorando a textura, formato, harmonizando de uma forma geral. O registro fotográfico é muito importante, até porque em um preenchimento, por exemplo, a gente consegue resultado muito visível. E isso é importante para que a cliente tenha exata noção do resultado do procedimento. Realizar um acompanhamento, né, principalmente com medidas, né, uma sessão de glúteo max, por exemplo, feita semanalmente ou quinzenalmente, você deve medir, né, a circunferência ali do glúteo, com isso demonstrar o crescimento. Né, a gente costuma ter aí aumentos consideráveis entre uma sessão e outra, né? Então, geralmente, o glúteo max, para uma pessoa que faz atividade física, você pode ter aí de 5 a 7 centímetros de aumento total da região glútea. Então, da medida da circunferência, né? Do glúteo máximo, né? Do ápice do bumbum. Então, a gente costuma ter aí 1,5 centímetros de aumento entre uma sessão e outra. Então, uma pessoa fazendo o procedimento e acompanhando, né? A questão da alimentação e da atividade física focada. Mas não deixa de ser um procedimento que o resultado depende da disciplina da cliente, com alimentação e atividade física, rotina de atividade física. Observar marcas, sinais e cicatrizes que podem estar relacionadas a algum problema prévio, que às vezes a própria cliente não tem, né, conhecimento ainda, mas que podem atrapalhar o resultado, ou, né, você deve evitar aquela região ali, por alguma lesão pré-existente, né, alguma situação aí que pode demonstrar um problema de saúde. Então, fuja, né, dessas regiões. Bom, de acordo com a classificação aí de alguns autores, né, esses são os 4 formatos de bumbum que a gente tem, de glúteo. O quadrado e o triângulo invertido não são formas desejadas, né? Hoje, o que se espera é o bumbum circular e principalmente o bumbum em forma de coração e pera,
que é aquele que vem, né, acompanhado de uma cintura mais fininha. Então, esse bumbum é o bumbum idealizado. O circular, né, também é um bumbum bastante procurado, principalmente para as mulheres que têm a cintura um pouco mais larguinha, mas o quadrado e o triângulo invertido não são esteticamente buscados, né? Então, geralmente, quem procura uma, uma sessão, um procedimento, né? Um protocolo para harmonização de glúteos, ou tem o bumbum quadrado, ou tem o bumbum invertido, ou tem mesmo circular e pera, mas com disfunção de celulite, né? Alguma depressão aqui relacionado, né, a alguma carência de atividade física, carência alimentar, né? Por isso é importante o acompanhamento também nutricional e atividade física constante. A gente está falando de um músculo grande, então estímulo através de atividade física é fundamental para que ele seja saudável. Os formatos dos glúteos podem ser classificados por alguns atores, né? Em quatro tipos. E esses autores vão classificar em quadrado, circular, coração, ou pera e triângulo invertido. Se caracterizam pela posição da pelve e dos ossos do quadril, né? Obviamente, o quadril vai determinar o formato do glúteo e também quantidade de gordura adquirida e depositada, a distribuição da gordura no bumbum, ok? Esses são os melhores sinais da região glútea. Então, um bumbum idealizado, ele tem esses sinais de saúde estética. Vamos começar de cima para baixo aqui, ó. Fossetas supraglúteas, que são aqueles buraquinhos aqui na região aí do dorso, né? Na lombar, aqui. Maior projeção do ápice do bumbum, um pontudinho aqui, né? Redondinho aqui na parte superior, com uma leve depressão lateral, essa prega glútea bem demarcada, que chama de zona V, e o sulco infraglúteo sem bananinha, que é aquele acúmulo de gordura localizada que a gente tem nessa região e que, se for presente, a gente tem que tratar com lipoenzimática, com enzimas, ok? Seria isso aí, né? Um bumbum idealizado aí no Brasil, né? O ápice demarcado, as fossetas, a zona V, a demarcação aqui sem a bananinha na parte inferior e esse leve sulco lateral, tá? Uma depressão muito leve. Beleza? Quais são, então, as disfunções estéticas mais comuns? Vamos ver aqui. Bom, chamamos de síndrome da bunda morta. Obviamente, você não vai falar esse termo para sua cliente, né? Ela pode então ficar muito satisfeita, né, com o termo. Mas existe um problema de estabilização do quadril. Então, os estabilizadores do quadril, principalmente musculares, né, ou ósseos mesmo, eles são prejudicados. Então, falta força no glúteo pelo problema dos estabilizadores aqui, principalmente muscular, como eu disse. Então, exercícios físicos são importantes, né, como agachamento, afundo, elevação de quadril, para que você aumente a força na lombar e nas estruturas estabilizadoras, demais estruturas estabilizadoras do quadril, ok? O bumbum pode ficar torto, né, caído para um lado e com outros problemas aí que levam ao desconforto, ao desagrado, como elevações e depressões. Fibroedema giloide, celulite, né? O termo técnico aí para celulite. Existem teorias, né, para celulite, como hipertrofia do tecido adiposo, compressão do sistema circulatório e linfático, né, com espessamento de fibras de colágeno, e a inflamação, né, fibrose e alterações do relevo da pele. Então, essas três teorias são abordadas no tratamento desse fibroedema giloide aí, né, que envolve todas as disfunções da celulite. Então, é uma inflamação e uma fibrose que deve ser tratada de forma circulatória, drenagem da região do local,
melhora, né, da distribuição de gordura. Nós precisamos desfazer os nódulos, né, que a gente tem com hialuronidase. Então, dependendo do estado que você pegar o paciente, o primeiro passo seria realizar o tratamento desse fibroedema giloide, dessa celulite. Como assim? Faça primeiro mesclas, né, de ativos, a gente viu isso lá na aula de intradermoterapia. Trate primeiro a celulite, se ela estiver exacerbada, tá? Então, melhore a questão da inflamação local, porque qual que, que diz a teoria de uma forma geral? Toxinas, elas, né, a gente tem um problema na circulação linfática dessa região, toxinas vão ficar acumuladas ali, e aí nós vamos ter a, o problema com relação ao edema e a distribuição irregular de gordura. Então você tem que tratar a questão da melhor drenagem linfática do local. A gente pode aplicar ativos, fazer massagem, né, localizada ali, modeladora. Então você precisa de melhorar a drenagem do local e tratar as outras disfunções que vêm relacionadas, como uma aplicação de hialuronidase, onde a gente tem a, a fibrose, onde a gente tem os nódulos, né, que é esse espessamento de fibra colágena. A gente tem um buraquinho no lugar, um nódulo no outro, né? Tem vários graus aí de celulite, mas o objetivo fundamental é o tratamento dessa especificidade, né? Não sei se vocês conseguem ver, mas esse bumbum, né? Esse é um bumbum como esse anterior que a gente viu, que tem a síndrome da bunda morta. Olha para vocês verem como é uma bunda, um bumbum torto, né? E com muita celulite. Então, antes de tratar qualquer outra situação, trate a celulite local com intradermoterapia, né? Como a gente viu nas aulas anteriores. Faça a aplicação, melhore a drenagem do local, desinflame o local, trate a fibrose, deixe o bumbum com um aspecto externo melhor primeiro, trate primeiro a celulite. Depois, passaremos, né, para protocolos adiantes. Então, temos que associar, né? Pensem aí, avaliem aí o grau, né? Se a celulite é grau 1, 2, 3 ou 4, né? O grau 1, você tem alterações aparentes somente quando há movimento. Então, só quando a pessoa, né, aperta o pé ou fica na ponta do pé que você vê os pontos característicos ali, ó, da celulite, né? Ela é assintomática, né? Porque tem algumas celulites, né, que doem, né? E gera leve ondulações. Já no grau 2, alterações aparentes sem contração muscular. Visível, mas não são densos, tá? Não há fibrose. Pode ter alterações de temperatura e aí você tem o problema da circulação local. Até por isso que você tem essa questão da alteração da temperatura. O grau 3 tem retrações numerosas e visíveis do tecido em repouso, mesmo sem contração da musculatura, você observa, né? Pode ter alterações de cor, roxa, né, ou vermelha, menor temperatura e pode já haver dor, pela questão da inflamação. E o grau 4 você já tem nódulos e grandes ondulações. Grande déficit circulatório, dor intensa e a redução térmica da região também, né? Desde aí o grau 2. O grau 4 é mais difícil de tratar, né? Mas o grau 1, grau 2, facilidade maior. Grau 3 você já precisa já de aplicar hialuronidase nos nódulos, né, nas regiões aí de macronódulos, das ondulações, para que haja melhoria desse aspecto, né, uma melhora da parte externa, né, do bumbum. Bom, então, como vimos, é importante você observar todas as disfunções estéticas que podem estar presentes, né, para que a gente trabalhe com protocolos, né, com associações de técnicas para que haja uma melhora
considerável, efetiva e que resulte num resultado satisfatório, né? Que você deixe o seu cliente satisfeito com o resultado final do protocolo que você aplicou. Ok? Quais associações? Bom, pessoal, a gente discutiu lá na intradermoterapia, você pode comprar essas mesclas prontas, né, da PhD, da Victa, da Optimus, né, da Biometil. Já são associações de ativos estudados, né? Então, para tratar, por exemplo, celulite, flacidez, ou você pode associar, né, fazer a sua associação dentro do que você trabalha aí na sua prática profissional, tá? Mas pensem que as associações de procedimento vão envolver diversos ativos, né? Então, se você tem que tratar gordura localizada, você vai usar uma mescla. Flacidez, você vai usar outra mescla. Celulite, você vai usar outra mescla, né? Associações de ativos. Então, busque o laboratório que você confia, que você gosta mais dos produtos e teste, né, por experiência profissional, os produtos mais efetivos. Eu tenho dicas também, posso passar para vocês. Junto com o material do curso, eu vou mandar dicas aí para tratamento da celulite, para tratamento da flacidez, para tratamento da gordura localizada, né, as mesclas. A gente viu isso lá em dermoterapia, mas vou mandar para vocês também esse material. E também qual protocolo de glúteo mais indicado, né? A gente tem aí Gluteu Max, tem bumbum na nuca, tem pump de bumbum, são nomes que os laboratórios dão para os kits montados, tá? Eu vou fazer isso também aí para facilitar a vida de vocês. Primeiro, vamos falar do contorno corporal, gordura localizada. Nós vamos ter que trabalhar com intradermoterapia para gordura localizada, enzimas. Vamos usar lipossoma de girassol, silício, L-carnitina, lidocaína. Como eu disse, eu vou apresentar outras opções. Isso que eu estou apresentando para vocês são mesclas de laboratórios, né, já conhecidos. Cafeína, L-carnitina, L-ornitina, ioimbina, lidocaína. Eu tenho uma mescla, como todo mundo sabe, né? Eu já passei para vocês na intradermoterapia. Vou passar, né, também de forma separada, que é desoxicolato de sódio. Prefiro ao lipossoma de girassol, tá? O desoxicolato. Cafeína, L-carnitina, pentoxifilina, benzopirona e lidocaína, tá? Existe uma tendênciazinha à flacidez, eu ainda coloco o silício orgânico. Essa é a minha mescla, as concentrações indicadas aí da prescrição que eu vou passar para vocês de forma separada, tá? Mas existem outras associações também disponíveis no mercado. Vocês podem tratar toda essa região. Não adianta eu querer tratar só o bumbum, esquecer que eu tenho gordura localizada na cintura, né? Aqui nas pochetes, nas costas. Então é um desenho de todo o contorno corporal e não somente o bumbum em si. Pensem bem quando forem tratar celulite no bumbum, porque ela pode estar relacionada ela vai estar, né, relacionada a um edema, e se você drenar a região, o bumbum vai ficar saudável, mas ele perde volume. Então, mulheres que gostam né, do contorno do bumbum na calça, por exemplo, elas podem perder medidas após o tratamento da celulite. Isso pode levar a um descontentamento. Ela sabe que o bumbum está saudável, ela quer perder a celulite, mas ela quer manter a medida. Isso às vezes não é possível sem você trabalhar com outro procedimento de estímulo, né, de preenchimento ou bioestimular o local ou aumentar a massa muscular. Claro que a massa muscular, volume, medida no bumbum relativa à massa muscular, é muito mais interessante do que proveniente de celulite, de edema, né? Até porque não é, fica bonito só na calça, né? A partir do momento que você se despir, né? Vai para a praia, vai para a piscina, já não vai agradar tanto. Mas isso tem que ser conversado com o seu cliente. Ó, nós vamos tratar a região
do bumbum, vou fazer um tratamento para celulite, mas existe a grande possibilidade, real, vai acontecer, de você perder medidas, porque nós vamos drenar o local, tá com inflamação, tá com retenção hídrica, tá com edema. Isso vai fazer você perder medida na roupa. Você quer fazer, vamos trabalhar assim, temos um protocolo posterior para aumentar novamente a massa de forma saudável. É importante essa conversa, né? Esclarecimento, tá? Nós vamos ter a gordura localizada aqui na região da lombar também, né? Olha, para vocês verem como a gente tem uma formação, um contorno muito melhor quando se trata dessa região. As aplicações, como nós vimos, né? Elas são subcutâneas e intradérmicas quando estamos trabalhando com celulite. Subcutâneo para celulite, a intradérmica para flacidez, tá bom? E a gordura localizada também subcutânea. A intramuscular, quando é para musculatura, né? Vamos falar então do glúteo max. Bom, eu expliquei para vocês aqui onde mais tem gordura localizada. Aqui na região da bananinha, ó, é muito comum também, né, mulheres terem gordura localizada. Então, também tratamos com lipoenzimática. Então, o primeiro protocolo é gordura localizada e celulite. Né? Tá exacerbado? Vamos primeiro trabalhar com a lipoenzimática. Pensa num protocolo a longo prazo, pessoal, tá? Estética é feita, né, assim. Então, pensa no protocolo, que você vai trabalhar a gordura localizada para o contorno do corpo, do bumbum, das costas, da cintura, né, da bananinha. E depois você vai tratar a região, né, onde há celulite. Isso você pode fazer junto, né, em conjunto, esses dois protocolos de intradermoterapia. Posteriormente, você vem com flacidez, né, e aumento de glúteo. O glúteo max é um termo comercial, um nome comercial do laboratório PhD, para um kit, né, que trata isso de uma forma geral. Você tem a fase intramuscular e a fase externa. A fase interna e fase externa que eles chamam, né? A fase interna é a fase intramuscular para hipertrofia do glúteo e a fase externa para tratamento de celulite de flacidez, tá bom? Então, é um protocolo vendido em forma de kit, né, que combate a flacidez. Atua como anticelulite, combate a flacidez, fortalece o tecido e fibra muscular, hidrata as células, né, profundamente, melhorando textura e brilho, rejuvenesce, né, eliminando efeitos da idade, aumentando a produção de colágeno e elastina, e tonifica e modela, na medida que tem uma solução que atua na tonificação e modelação de glúteos. Sem atividade física, sem uma alimentação adequada, você não vai ter o resultado que você almeja. O que a gente precisa? Quais os materiais? Uma seringa de 10, uma seringa de 5. Uma não, né? Mais de uma, na verdade. Por quê? Você vai preparar o material e vai aplicar, mas ele vem com fases. Então, se você vai usar uma fase por vez, você vai trabalhar com o intradérmico no frasco de 10 ml. Você vai espalhar né, nos dois lados do glúten. E na ampola de a fase intramuscular. A intradérmica ou subcutânea, né, depende do kit que você vai usar aí, pode ser feita com a agulha 13 por 4,5 ou com a 30G, que é a amarelinha. É um líquido viscoso. Essa fase externa, feita de forma subcutânea, ela geralmente é um líquido viscoso e difícil você conseguir fazer ela passar pela 30G. É possível, né, com uma seringa menor. Por isso que eu disse que escolha de maneira racional o material que você vai usar, que você vai ter menos esforço na aplicação. Então, pegue uma agulha de 5 ml e, se precisar de mais volume, repita, né? Aspire novamente ou faça em mais de uma seringa, né? Mas para que você consiga utilizar a agulha 30G. Se não for possível, vai ter um desconforto maior para o seu paciente, mas utilize a 13 por 4,5, tá? Ok? Agora, a intramuscular, ela vai ser feita, às vezes, em 5 pontos, né? Essa mesma mescla, pessoal, eu faço, por exemplo, em coxa. Esse mesmo kit, chamado de Glúteo Max,
ele trata celulite, crescimento de musculatura, né? Então, hipertrofia. Então, você pode fazer em outros locais do corpo, não necessariamente só no glúteo, né? Eu faço também em região de coxa. São muitas aplicações, né? Costuma ser fase interna, intramuscular, 5, 5, ou seja, 10 aplicações, tá? Nas regiões ali escolhidas. Mas também pode ser 10, 10. Então, 10 ou 20 aplicações intramusculares. Como fugir aquela pergunta do ciático? A gente utiliza uma agulha menor, utiliza a agulha roxa, que é a 20 por 5,5. Ela é menorzinha. Você chega no músculo, mas ela não vai tão profundo, tá? É uma maneira de te dar segurança no procedimento. E a fase subcutânea, ela vai ser feita na região externa, de forma, né, subcutânea, com agulha mais fina, 3 por 4,5 ou 30G, 20, 20 ou 10, 10. Então pensa comigo aí, são várias aplicações, né? Então você pode pensar aí em 20 ou 40, de 20 a 40 aplicações subcutâneas e de 10 a 20 aplicações intramusculares, né? A demarcação vai ser feita dentro da sua avaliação da necessidade do local, tá? Então, esse Glutamax é um kit de ativos lá da PhD do Brasil. É um tratamento multicamadas, né? Não é preenchedor, pessoal. Não há substância de preenchimento, não há ácido hialurônico, nada aqui, né? E as duas fases de aplicação é a fase um, que é a intramuscular, não convencional, e a fase intradérmica ou subcutânea, de aplicação pontual, tá? Eu digo subcutânea ou intradérmica porque eu estou falando do Glutamax, mas hoje a gente tem outros laboratórios que produzem o mesmo kit com ativos diferentes que também são efetivos, como a Optimus, a Victa, né? Tem o bumbum brasileiro, a Optimus tem o protocolo bumbum brasileiro, então vários tipos, né, de Glutamax aí que você pode escolher. Tem o pump de glúteos, tem o bumbum na nuca, né? Os laboratórios têm os nomes aí, mas são todos para essa mesma funcionalidade aqui. E no mínimo de 5 sessões, não menos que 5 sessões, para você ter um resultado visível, tá? O que que tem na camada intramuscular? O objetivo é hipertrofia, obviamente acompanhado de atividade física e alimentação com suporte, suplementação proteica. Isoleucina, leucina, valina, arginina. Observem muitos aminoácidos, né? Ácido glutâmico, prolina, tirosina, aspartico, histidina. Tirando aqui, né, os aminoácidos, a gente tem o DMAE, né, que é um estimulante, né, um preenchedor leve, estimulante também da bioestimulante, né, para uma bioestimulação. Vitamina B12 para uma suplementação. Silício, né, que ajuda a melhorar o aspecto de flacidez também ali. Sulfato, magnésio, metionina. Então, são azeticosídeo para drenagem do local, né? Melhorar a circulação e lidocaína. Essa é a camada intramuscular. A gente vai aplicar no Glutamax 5, 5. 5 pontos de um lado, 5 pontos do outro, né? Você faz a demarcação e aplica, ok? Então, você vai ter 5 ml para aplicar, 0,5 ml em 10 pontos, tá? Divididos no glúteo do jeito que você achar melhor. Eu falei 5, 5, mas pode ser que um tenha mais deformidades, né? Mais depressões, você precisa de 6 de um lado, 4 do outro, né? Então, assim, um protocolo bem feito, você vai usar mais produto, claro que você vai cobrar por isso, né? Seu protocolo vai ser um preço diferente, um valor diferente, mas dentro da necessidade, você pode aplicar mais quantidade, tá? Isso é uma sessão, vendida assim. Dependendo do tamanho do bumbum, né? Tem mulheres que têm glúteos maiores do que outros. Você vai precisar, às vezes, de 2 kits, 2 sessões para fazer uma, né? Claro, você vai cobrar diferente por isso e vai poder aplicar em mais pontos. A camada dérmica tem o ácido hialurônico e o DMAE, um leve preenchedor, né? Ácido hialurônico só um preenchimento leve ali, né? Não é um volume para você preencher, não é esse o objetivo. Silício, piruvato, cobre, zinco, ferro, selênio, são kits, né? Cloreto de sódio e lidocaína, tá? Então, essa é a camada dérmica. Por incrível que pareça, a gente pensa em, nossa, são muitas aplicações, né? Tanto intramuscular quanto térmica, isso deve doer.
Mas, sim, é um procedimento de muitas aplicações, muita perfuração, né? Vai trocando a agulha na medida do possível para que você tenha, né, ofereça mais conforto para o paciente que está ali com você, seu cliente fique mais confortável, né? Que você vai substituindo as agulhas ali à medida que for perdendo o corte. Mas, pela experiência, eu digo que a aplicação subcutânea ou intradérmica, ela é mais dolorosa, os pacientes reclamam mais do que a intramuscular, tá? Pela viscosidade do produto, né? O ácido hialurônico torna essa camada dessa fase, né, a aplicação mais dolorosa pela viscosidade do produto, ok? Resultados são prejudicados por sedentarismo, por vitamina C baixa, eu disse desde o início, né, a suplementação de colágeno com vitamina C é fundamental. Pacientes em processo inflamatório, com radicais livres, né? Uma dieta detox é importante nessas questões, desbiose intestinal. Então, detoxificação é importante, vitamina C é importante, colágeno, suplementação proteica, atividade física. E pacientes tomando anti-inflamatório, o resultado é mínimo. Por quê? O anti-inflamatório, além das questões, né, de edema, a gente precisa da inflamação. O resultado do procedimento está relacionado à inflamação local e posterior deposições de substâncias, de produtos ali, né, como colágeno, como elastina, como fibras musculares, que são decorrentes do processo inflamatório. Então, pacientes em tratamento com anti-inflamatório de forma crônica, principalmente glicocorticoide, né, corticoides, não vão ter resultado favorável. Vamos falar de bioestimuladores. Então, quais os bioestimuladores mais utilizados, facial e corporal? Mas nós vamos focar aqui, obviamente, no corporal, né? Hidroxiapatita de cálcio, na minha opinião, é o bioestimulador indicado para corporal, para harmonização corporal, tá? O Radiesse, o Renova, o da PHD, o da Optimus, né? Ok? O Radiesse e o Renova são referências, né? A hidroxiapatita de cálcio é conhecida comercialmente como Radiesse, Renova, Diamond, são laboratórios, né, diferentes. Sua composição de hidroxiapatita fazendo parte da composição da matriz dos ossos e dos dentes humanos, ou seja, como é um material orgânico, já existe no organismo, não há rejeição, né? Como você tem aí PMMA, por exemplo, proibido, né, mas que algumas pessoas ainda, de forma irresponsável, utilizam para poder fazer harmonização de glúteo. O material já é utilizado há muito tempo em odontologia, implantes de revestimento. Em sua forma injetável, são utilizados para melhorar o contorno facial e auxiliar no rejuvenescimento. Então, a hidroxiapatita pode ser utilizado como bioestimulador e como preenchedor e bioestimulador também. Uma concentração, uma viscosidade maior, né, uma suspensão, né? A hidroxiapatita é uma suspensão. Uma concentração maior, mais viscosa, ela pode ser utilizada, tem efeito preenchedor. E também ele é um bioestimulador. Então, dependendo da concentração, ele é preenchedor e bioestimulador, ou somente bioestimulador. Ok? Compostos por microesferas sintéticas de hidroxiapatita de cálcio, apresentação no mercado de 30%, tá? Os manipulados, né? Nos laboratórios aí como Victa, Optimus, você pode utilizar concentrações já mais diluídas. Os tamanhos variam de 25 a 45 micra, suspensos em suporte aquoso, gerando suspensão. As microesferas são lisas, idênticas à composição do material, né? Presente em osso e dente, então tem uma ação natural no corpo de bioestimulação. Então vão ser biocompatíveis, não tóxicos, não irritantes os produtos e radiopaco, ou seja, se ele é radiopaco, você consegue ver em um exame de raio-x, por exemplo, ok? Então você consegue ver onde foi aplicado o bioestimulador. O gel é metabolizado pelo organismo de 1 a 3 meses, restando apenas as microesferas. Então, aquele efeito preenchedor, ele vai ter uma durabilidade de 1 a 3 meses só. Mas, a partir desse momento, você vai ter as microesferas provocando fibroblastos a formar nova rede colágena. Aí você vai ter o efeito bioestimulador, né?
A outra opção é o ácido polialilático, é o Sculptra ou o Eleva. Particularmente para corporal, eu prefiro a hidroxiapatita. Acho o ácido polilático mais caro e menos efetivo. Ele é mais indicado para facial, para rugas, né, marcas de expressões menos pronunciadas. Se for uma marca mais pronunciada, ainda assim prefiro a hidroxiapatita. Altamente hidrolisado, facilmente degradado em água, baixo peso molecular, conhecido como Sculptra e Eleva. Composição consistente em ácido polilático, carboximetilcelulose de sódio e manitol pirogênio. Sintético e biocompatível também, tá? Então não vai ter aí rejeição, né, irritabilidade. Utilização anterior é em suturas absorvíveis. Então a gente tem hoje, por exemplo, o ácido polilático foi utilizado como base para os fios de PDO, ok? Então a gente tem, né? Eu brinco muito que o bioestimulador e o fio é a forma de apresentação diferente. O fio é um bioestimulador em formato de fio, de sutura, né? E o ácido polilático e bioestimulador hidroxiapatita em formas diferentes, né? Então, assim, é a forma de apresentação diferente para bioestimuladores. Partículas são grandes, maiores, né, de 40 a 66 micrômetros, escapam da fagocitose, realizada pelos macrófagos, provocam uma resposta inflamatória local. Como eu disse, todos os bioestimuladores fazem isso. Se você estiver tomando um anti-inflamatório, você não vai ter essa resposta. Não há efeito de volume imediato, então ele não é utilizado como preenchedor, como fios, como a nossa hidroxiapatita. Por isso que eu disse desde o início, que para estética corporal, eu prefiro a hidroxiapatita de sódio ao ácido polilático. Duração média de 24 meses até total absorção. Resultado da bioestimulação da hidroxiapatita e do ácido polilático geralmente gira em torno de um ano e meio, tá? Com atividade física e dieta, esse resultado com certeza muda, né? Quais as indicações? Melhoria de tônus muscular, aumento sutil do volume, hidratação dérmica, redução do aspecto de celulite, indicado para pacientes praticantes de atividade física. Isso aqui para harmonização glútea de uma forma geral, tá? Então, nós não vamos pensar em grandes volumes, grandes aumentos de volume de bumbum, né? Nós não vamos pensar aí em resultados miraculosos, né? Contraindicações, doenças pré-existentes. Uso de anti-inflamatório, né, vai restringir o resultado, vai levar, às vezes, à ineficiência. Alergia aos componentes da formulação. Infecções agudas e crônicas, principalmente, né, na região, mas independente do local. Gravidez, lactação, obviamente não vai ser indicado. Rosácea na fase ativa, tá, no local. Uso de anticoagulantes, queloides ou hipertrofia cicatricial local. Uso de hipoglicemiantes, hiperpigmentadores. HIV, combinação com PMMA, né, pessoal? Infelizmente, a gente discutiu isso aí já em outros módulos. PMMA é proibido, né, e fazer preenchimento glúteo com PMMA, com cimento, né, assim, um material sintético, um polímero sintético, é extremamente arriscado. E excesso de expectativa do paciente. Então, considere e explique o real resultado até onde você pode realmente chegar com o procedimento. Importante do profissional identificar e criar os seus protocolos, né, que podem vir aí, né, passam, né, por etapa de escolher bem o paciente. Então, se é um paciente que tem uma grande expectativa com o procedimento, já não vai ser um paciente muito indicado. Conhecer bem a anatomia e histologia, como a gente viu ali. Explicar ao paciente as limitações do procedimento. Escolher e identificar o plano tecidual. Registrar o lote, data de fabricação no prontuário do paciente e fazer o registro fotográfico, acompanhado do TCLE, o termo de consentimento livre e esclarecido. Bom, para bioestimuladores, a gente tem que fazer anestesia,
e pertuito. Fazer as marcações em leque, né, dos locais onde vão ser aplicados. Fazer o botão anestésico, fazer o pertuito e aplicar com cânula, tá? Geralmente os produtos já vêm acompanhados da cânula e uma agulha 25/8 para o pertuito. Asepsia meticulosa da região, uso de EPI, marcação do protocolo e cânula 22G ou 18G, vai depender do produto que você vai aplicar, tá? Então, o que que a gente utiliza? Seringas, agulhas, agulhas de pertuito, cânulas, agulhas de forma geral para aplicação e as three-ways, torneirinhas aí de 2 ou 3 vias. Pessoal, toda seringa que você for utilizar para bioestimulador, utilize de rosca, tá? É importante? Sim. Por quê? Quando você for encaixar a seringa para fazer homogeneização aqui no three-way, ela não solta, dá pressão. Você começa a fazer isso, né? Com a seringa. Se por um acaso você está usando uma seringa de bico liso, ela pode se soltar se perder o produto, tá? Então utilize uma seringa de rosca, enrosque muito bem. É um produto caro, você não vai querer perder, né? No processo de homogeneização. Observem aqui, você faz o botão, aqui é o bioestimulador, né? Aplicado com cânula. Isso aqui é facial, só para vocês entenderem. Você faz a marcação, faz o pertuito, né? Depois o botão anestésico e aplica a cânula, tá? O protocolo do profissional vai depender, pessoal, da diluição que você vai utilizar, né? O produto já vem bem especificado quais diluições, tá? Por exemplo, 1,5 ml de produto com 4,5 ml de soro fisiológico. Você vai ter 6 ml no total, né? Na hora do procedimento, você acrescenta ainda 1 ml de lidocaína, faça a homogeneização com uma torneira de transferência, que é esse three-way aqui, essa torneirinha de 2 ou 3 vias, com a seringa de bico de rosca, pessoal. Não se esqueçam disso para que você não tenha acidente durante o procedimento, tá? Ok? Isso aqui por Renova ou por Radiesse, para o hidroxiapatita de cálcio. Diluição aqui para 10 ml aqui, né? O Sculpta, 48 a 24 horas antes. 2 ml de água para injeção. No dia do procedimento, 2 ml de lidocaína, tá? Então, você vai ter diluição com 10 ml, né? O produto com 10 ml. A hidroxiapatita, ideal você fazer 40 minutos, 1 hora antes de aplicar, tá? E o Sculptra de 48, né? 24 a 48 horas antes do procedimento, tá? E sempre a gente põe a lidocaína na hora de aplicar, viu, pessoal? Prepare antes, aplique, né? Depois do tempo indicado, após você colocar a lidocaína ali, que é um anestésicozinho para ajudar, né? Diluição para, né, do Eleva, né? Para com 16 ml, 2 horas antes do procedimento, 13 ml de água para injeção. Antes do procedimento, alguns minutos, 3 ml de lidocaína, ok? Bom, pessoal, nós iremos abrir uma turma de prática, né? Esses procedimentos, obviamente, são interessantes na prática. E nós trabalharemos com o Telmax, hidroxiapatita e Sculptra, tá bom? Então, já convido vocês para participarem da nossa turma prática, tá? Essa teoria ela é toda abordada aqui, né, de uma forma bem geral, mas o mais importante mesmo é o protocolo prático, tá? Formaremos a turma prática aí, né? Espero que todos vocês aí tenham interesse em participar para destrinchar, aumentar esse conhecimento e, obviamente, treinar a prática, essas diluições, as aplicações, as marcações, a anamnese, tá? Turmas pequenas, né, para que cada um consiga fazer todos os protocolos. Bom, pessoal, então, para bioestimulação de colágeno corporal, a gente pode ter a diluição de 200%, 400%, 600%. Hidroxiapatita em seringa de 1,5 ml. Então, vamos ter aqui a seringa comprada, 30% comprada em
1,5 ml, tá? É assim a apresentação dela, da Radiesse, por exemplo. Para 200 ml, para 200% são 3 ml de lidocaína, o soro fisiológico, né? Para 400%, 6 ml de lidocaína. Para 600%, 9 ml de lidocaína. Tá? E soro fisiológico, né? Então, 3 ml de lidocaína e soro, 6 ml de lidocaína e soro, 9 ml de lidocaína e soro, você vai ter diluições sucessivas, né? Aumentando de 3 em 3 ml aqui, tá? Então, você pode trabalhar com 1,5 de soro, 1,5 de lidocaína, ou 2 e 1, e multiplicar para as demais. O volume total aqui vai dar 4,5, 7,5, 10,5. Vai depender da área que você vai tratar, né, pessoal? Então, você vai querer diluir mais ou você vai querer uma diluição maior e mais produto? Então, você vai ter que aumentar a hidroxapatita, né? Seringa para diluição de 5, de 10, que pode ser de 10 também, né? Até porque você vai usar mais de uma, né? Você vai trabalhar na torneirinha. Pessoal, o pontinho vermelho é o botão anestésico que você vai fazer com 0,5 ali, ml de lidocaína, tá? E aí você vai marcar, ó, aqui você tem forma de leque, né? Forma de asterisco ou de meio asterisco, tá? Cada pontinho você vai ter cada vetor com 5 centímetros, onde você vai fazer o pertuito e inserir a cânula e vai aplicar 0,2 ml em cada marcação, tá? Você vai ter um total de 1,6 ml por asterisco, 1,4 ml por leque e 1 ml por meio asterisco, tá? Você vai planejar aqui, né, o seu volume de aplicação de acordo com as figuras, ok? Glutamax. O Glutamax a gente vai ter aí. Observem, isso é só para vocês observarem, né? Esse é um bumbum, né, idealizado. Aqui um bumbum com uma deficiência, uma deformação, uma depressão lateral. Então você vai aplicar um volume maior próximo aqui à deformação. Como são 5 ml, ó, 2, 3, 4, 5. 5 ml de intramuscular, como eu falei. Poderia ser 1, né? Poderia ser 0,5, 0,5, 0,5. Isso vai depender da quantidade que você está disposto a usar do seu cliente, né? Como eu disse, você pode usar uma ou duas mesclas em cada sessão, né? Então, um kit ou dois kits de Glutamax em cada sessão, tá? Quem já, né, quiser começar a fazer os procedimentos aí, às vezes antes da aula prática, faça um contato comigo aí pelo Zap, que eu vou orientarei vocês a como fazer o procedimento, o planejamento, tá? Então, eu posso acompanhar vocês em um protocolo. Tem já um cliente para fazer? Me chame no Zap, vamos escolher o material que você vai usar, vamos escolher o kit que você vai usar e me mostre aí, né, a anamnese e as fotos que você fez que eu vou te indicar esse primeiro protocolo, tá? Vou te explicar como fazer esse primeiro protocolo, tá? Eu vou dar essa consultoria, tá? Essa mentoria no procedimento aí para cada um de vocês, ok? Então, arrume um cliente. Vamos lá, faça a anamnese em casa, faça fotos, eu vou ajudar vocês a escolher o protocolo, escolher o produto, fazer, né, as marcações e explicar o procedimento aí, as aplicações, como devem ser feitas, ok? Ou 0,5 ml. Aqui você tem 5 ml em 4 pontos, posso ter 5 ml em 5 pontos, posso ter 5 ml em 10 pontos de 0,5, tá? Por que que aqui foi o diferente? Observe que aqui eu tenho um bumbum mais regular, eu vou estimular de forma geral. Aqui eu preciso de estimular em regiões mais prioritárias. Então eu vou por volumes maiores, tá? Posso fazer assim também, né? Isso aí, como eu disse, vai depender da avaliação. Tá? Preciso ver, né? É preciso avaliar. 0,25, 20 pontos de 0,25. Tá? Isso vai depender de como você quer fazer. O bioestimulador, eu vou marcar as regiões que eu tenho depressão e observar. Vai ser leque, vai ser asterisco, meio asterisco, tá? E definir a diluição que a gente vai usar, tá? No meio do bumbum, espalhando para todo lado, ou nas regiões laterais, né? Como vocês viram, cada vetor desse aqui 5 centímetros, 0,2 ml de produto em cada vetor, tá? Ok?
São marcações, né, indicadas. Olha, vocês verem o Glutamax aí, ó. Primeira sessão, depois de 3 sessões, né? Observem, ó. Olha o contorno aqui da coxa, como aumenta. Olha que você tem uma maior projeção do ápice, ok? Não, né? Nessa foto aqui você já consegue ver, ó, uma melhora considerável da formação glútea. Observe aqui, ó. Tá vendo? Essa marcação que demonstra, olha, uma grande depressão da região lateral. Olha como você já tem uma melhora, ó. Tá? Glutamax após 3 sessões. Observe como eu disse que melhora o brilho, melhora a flacidez, melhora a celulite, contorno, né? Musculatura. Essa não é uma, né? Essa é uma colega. Vocês vão ver aqui que você tem uma. Aqui foi o preenchimento, né? Uma bioplastia feita com plasma, diferente, né? Do procedimento que a gente está indicando. Mas o resultado é bom também, mas só para vocês compararem, é um resultado de uma durabilidade menor, devido a ser um produto orgânico, né? Esse aqui é um curso diferente que a gente tem que fazer. E observa aqui, também uma melhora com o Glutamax, ok? Conseguem ver aqui, após o tratamento com para celulite, ó, melhora do quadro, né? Os buraquinhos, os nódulos, ó, tratados aqui com protocolo de intradermoterapia, tá? Olha aqui a região, né, lateralizada com Glutamax. Ok? Só para vocês verem os antes e depois aí, ver como o protocolo pode ser bastante efetivo, tá? Orientações. Reconstituições, utilize as diluições indicadas pelo fabricante. Não agite o produto, tá? Homogeneize nas seringas, com o auxílio da torneirinha. Armazone em temperatura ambiente dentro da caixa. Ideal que todas essas diluições sejam feitas com tempos menores aí, maiores a 24 horas, né? Menores que 24 horas pode dar pápulas e dar nódulos. Então, até mesmo a hidroxiapatita é mais segura que você faça 24 horas antes a reconstituição, tá? E o Sculpta até 48, né? Mas a hidroxiapatita, se você tiver que fazer num tempo inferior, é indicado utilizar diluições menores, tá? Maiores diluições, com concentrações menores, tá? Deve ser utilizado em até 72 horas após a reconstituição. 24 horas é o tempo mínimo ideal, 72 horas é o tempo máximo, tá? Após a reconstituição, ok? Eu preciso fazer um tempo menor do que isso, você vai ter que diluir mais, para você usar aí com 1 hora, 2 horas de preparo, tá? Após o preparo. Aplicar o produto com agulha 26G, não indico, indico cânula, tá ok? Mais seguro. 23G na área desejada. Retroinjeção, que é você, né, aplicar e puxar, né, dentro dos vetores que você fez, né. Técnica linear em leque, né, pescoço, mão, você pode utilizar também. Aspirar previamente. Uma coisa importante de fazer é parar de injetar antes de tirar a cânula, para que o produto não saia. Então, eu vou aplicando, né? Vou aplicando e puxando, né? A cânula, né? Aplico no vetor e puxo. Então, quando eu estiver terminando, eu paro de aplicar antes de tirar a cânula, senão você vai perder produto. Áreas de movimento muscular hiperdinâmico devem ser evitadas. Jamais injetar na região inferior do músculo do olho, né? No malé, no mamadíbulo, no depressor né, do ângulo oral. Então, regiões em que você tem movimentos hiperdinâmicos. Tá? Não é o nosso caso aqui, que a gente está falando de bumbum, né? Mas cabe falar aí de bioestimulador de forma geral. Não deve ser aplicado na zona T, né? Bioestimuladores. Aguardar um tempo mínimo de 4 a 6 semanas entre as aplicações, isso é importante. Massagear a cada 2 ou 3 injeções e novamente no final do tratamento, importante espalhar o produto com massagem. E os pacientes devem ser instruídos a massagear as áreas durante os 5 dias seguintes a cada sessão, né?
Regra dos 5S. 5 minutos, 5 vezes ao dia durante 5 dias, tá? Massagear 5 minutos, 5 vezes ao dia durante 5 dias após o procedimento. Duração máxima do tratamento, 4 meses, em média 3 sessões, tá? Ok? Duração máxima de tratamento, tá, pessoal? O resultado, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, como eu disse, é um resultado que depende muito da disciplina em termos de alimentação e atividade física, tá? Rotineira. Instruções ao pacientes com relação à duração e satisfação. Logo após o procedimento, pode ter dor leve, edema, eritema e hematoma comum. Não usar ácidos na região depois, tá? Como para manchas, né? E realizar a regra dos 5 nos bioestimuladores, né? 5 minutos ao dia, 5 vezes ao dia por 5 dias. Compressas frias, não usar compressas quentes, tá? Pela estabilidade do produto mesmo e deposição ali. Glúteo Max a cada 7 e 15 dias. Prática de atividade física recomendada. O retorno 30, 60 e 90 para bioestimulador, tá? Para fazer novas sessões e para observação do resultado. Intercorrências comuns. Não existe antídoto para bioestimulador, tá, pessoal? Como existe para ácido hialurônica e hialuronidase, né? Então, eritema e edema são comuns, são reações esperadas. Hemorragias e hematomas. Utilizar iridoide, né? Gel de 8 a 8 horas. Hipersensibilidade, loratadina de 12 em 12. Infecção, né? Tratamento com antibiótico, isso aí está relacionado a íris, é um erro de procedimento, né? Se tiver infecção, é porque o produto, ou o material, ou a mão do profissional é erro de biossegurança. Então, vai ter que, infelizmente, encaminhar para um profissional médico para que seja tratado com antibiótico terapia, ok? Né? Usa aí drenagem, né, do local, mas também está relacionado à infecção. São problemas graves, né, pessoal? Porque é um quadro de IRAS. Isso quer dizer que houve falha em algum momento. Nódulos, endurecimento do tecido e deformação da derme. Então, tem que saber trabalhar com as intercorrências também. O que fazer em cada caso, né, pessoal? Então, como eu disse, nodulações, endurecimento do tecido, você precisa trabalhar, às vezes, com descolamento, né? Então, às vezes, onde você faz a aplicação, gera o que a gente chama, né, de umbigo, que é uma, uma região de aderência, você precisa de voltar com a agulha e com a cânula e desfazer, às vezes só com a agulha, ou às vezes com a cânula, dependendo, né? Desfazer, descolar a pele que ficou colada no lugar ali do pertuito, tá? Bom, aqui são valores normalmente aí do mercado, quanto geralmente se cobra. Então, um Renova Diamond, por exemplo, uns R$ 800, pode cobrar aí até uns 2.000 na aplicação. Um Victalab 530, a gente cobra em média uns 1.300. O Sculptra 1.300, a gente cobra uns 2.500. Como eu disse, o Sculptra é mais caro do que o polielástico é mais caro do que o hidroxapatita. O Renova Eleva de 1.200, a gente cobra uns 2.000, né? Então, a mescla da Biometil, uns R$ 600, né? O Glutamax, uns 320, a gente cobra aí, geralmente, o Glutamax 250, 300 por sessão, né? Então, você compra 5 sessões por 600, cobra em média 250, 300 por sessão. Uma boa rentabilidade, né? Lucratividade boa. Bom, pessoal, obrigado. Como eu disse, é um curso teórico, é para vocês entenderem, conhecerem quais produtos são utilizados, o que que pode ser feito, né? A gente sabe que protocolos estéticos necessitam de aulas práticas, né? A gente tem turma prática a ser aberta, espero que vocês participem, que se inscrevam nas turmas práticas também. O objetivo dessas aulas teóricas online é a gente ir para a prática sem perder tempo de voltar para isso. Então, o objetivo é que vocês conheçam, saibam que é Glutamax, bioestimulador, hidroxapatita, ácido polilático, o bumbum tem esse formato, a gente busca tratar isso, para que a gente chegue na aula teórica, na prática, faça só um resumo disso que foi discutido aqui e parta para avaliação e protocolo e aplicação, né?
ok? Então, o objetivo das aulas teóricas online, né, das nossas aulas gravadas aqui, é introduzir o conteúdo, para que na aula prática a gente já chegue sem perder tempo de discutir isso novamente, mas só reabordar já dentro da terapia, já dentro dos protocolos, ok? Grande abraço para todos vocês. Aguardo vocês na próxima aula.